Fala, viajantes! Bom, começando mais um vídeo, hoje vamos falar dos nossos maiores acertos e erros dentro da nossa casinha Dona Belezinha, né? É isso aí, se tu tá chegando agora nesse vídeo, eu sou a Sana. E eu sou o Rafa e a gente já viajou 19 estados brasileiros com essa casinha. E no último episódio a gente mostrou o tour da nossa casinha que foi testado e aprovado pelas estradas do Brasil. E a gente assim, ó, não tem palavras para agradecer vocês que estão assistindo o vídeo e deixando seu comentário, que a gente tá amando interagir e responder vocês, né? É isso aí, para quem já assistiu o tour sabe que a gente não viaja sozinho. A gente viaja com a Pantufa, né, Rafael? Que é a nossa gatinha. E para complementar, a gente só tá olhando para uma câmera. A gente não sabe o que vocês acharam do vídeo, se vocês gostaram ou não. Então vamos continuar com essa corrente, a gente tá adorando responder vocês. Deixa teu comentário, deixa tua pergunta, que vai ter mais vídeos onde a gente vai falar também quanto que saiu a nossa viagem de quase 2 anos viajando pelos estados brasileiros. Então bora falar dos nossos acertos e nossos erros, né, Selena? Isso aí, bora lá. E o nosso primeiro acerto foi a divisória da cabine. Ela foi nossa prioridade na hora de fazer o nosso projeto por uma questão de segurança, que com ela a gente consegue separar o carro da casinha. Então quando a gente quer sair, a gente tranca aqui a divisória e ninguém tem acesso da nossa casinha tão facilmente, né? E com isso, de quebra, a gente ganhou um bônus, principalmente quando a gente estava lá no Nordeste, a gente percebeu que ela nos proporcionou um conforto térmico também dentro da casinha, porque a gente chegou a pegar uma diferença de temperatura da cabine para casa de mais de 10 graus. Isso só prova que também o nosso isolamento foi muito bem feito e ajudou a gente nessa questão da temperatura. Mas também não foi só flores, né, Rafael? Bom, e como só de acerto não vive um homem, a gente também errou. E o primeiro erro está aqui, ó, na nossa janela. O que aconteceu com a nossa janela? Na verdade, a janela foi um acerto, só o lugar dela que foi o erro. Por quê? Porque essa janela aqui, ela pode ver que é a janela maior da nossa casa. O que acontece? Ela é muito pesada e essas portas de van, elas são problemáticas. Todas, Mercedes, Iveco, Ducato, todas as vans acabam com o tempo dando problema porque elas são muito pesadas e a gente acabou fazendo a besteira. Hoje a gente colocaria essa janela lá dentro, naquela parede do lado de lá, que a gente acharia que iria resolver. Então, bora para mais um acerto? E um outro acerto bem legal que a gente tem aqui na nossa casinha é esse aparelhinho aqui, ó, que o Rafael instalou lá na nossa hidráulica. Esse aparelho, para vocês terem uma ideia, ele mede o fluxo da água. Então, com ele a gente consegue saber exato quantos litros de água a gente está usando durante o dia. O que ajuda a gente não ter nenhum imprevisto na hora do banho, por exemplo, tá lá tudo ensaboado e acabar a água, né? Então, ele nos ajuda para isso. E além dele medir o fluxo, ele também mede a temperatura da água. Então, vai ajudar também quando a gente estiver lá nos países mais frios, para saber se alguma coisa vai congelar ou não. E agora, Rafael, vamos contar para eles mais alguns erros que a gente teve aqui no nosso projeto. Bom, continuamos aqui com nossos acertos e erros. E aqui foi um acerto e um erro. Essa mangueira aqui, ó, é de malha trançada, aquela mesma usada para casa, que usa tanto para água quente quanto para água fria. E o que acontece? Por 2 anos e meio não tivemos nenhum problema. Quando uma delas decidiu furar, a gente viu o problema. Mas eu poderia me explicar por horas sobre a vantagem e a desvantagem e a gente achou um sistema que a gente julga melhor na hora de fazer a instalação. Outra vantagem que na nossa hidráulica a gente acabou fazendo foi, que também facilitou para essa reforma, foi a questão de a gente passar as mangueiras de uma forma que a gente conseguisse tirar elas sem precisar desmontar os móveis. Se tu quer saber o que a gente trocou e qual que foi a reforma que a gente fez para melhorar o nosso sistema, vai estar aqui na descrição, no primeiro comentário, vai ter o link do vídeo do YouTube que a gente fez a troca. Por quê? Na hora da gente trocar, algumas coisas não saíram bem como foi o planejado. Nosso erro tá aqui, viajantes, ó. A gente escolheu para nossa casinha verde, amadeirado e branco. Mas na parede da divisória, o branco, ele dá um pouquinho de dor de cabeça. Eu até achava que ia ser mais, que eu acompanhava outros viajantes do pó e tal, mas em outros lugares não tem nenhum problema com o branco, só aqui mesmo. Que é o que? A gente acaba pegando bastante aqui para abrir a porta e essa almofada encosta aqui. Então ele fica assim, ó, bem encardido e por mais que limpa, ele acaba manchando. Então agora a gente até vai solucionar isso aqui, pensando numa cor um pouco mais escura para não ficar assim encardido. E
Outra coisa, pode deixar aí nos comentários pra gente uma sugestão, que cor tu pintaria a nossa casinha para combinar com o resto das cores que a gente já tem aqui. E outro acerto foi a Dona Belezinha. Por ela ser uma van, tração traseira e também ter um tamanho médio, a gente consegue colocar ela basicamente onde uma caminhonete estaciona, a gente consegue estacionar. E por ela ser rodado simples, a gente paga pedágio mais barato, é menos gasto com pneu e ela também se torna um pouco mais econômica. Mas o grande diferencial dela foi por ela ser tração traseira, que acaba dando mais conforto e segurança na hora das subidas e em lugares que aí que o terreno não é tão favorável, porque como todo o peso está na traseira, acaba trazendo segurança. E outra vantagem dela, que essa van ela é chassis, que acaba dando mais robustez. Não engane, ela parece uma moça bonitinha, mas por baixo ela é um bruto que é igual um caminhão. Uma pausa para a fofura do vídeo. Ei, Pantufa! Que foi? Que foi? É que ela fica tímida quando tá gravando ela. Tava aqui agora com as patas pra cima. Essa é a Dona Pantufa, pessoal. O maior acerto de ter trazido esse serzinho junto com a gente é a Dona Pantufa, né, Pantufa? Né? Olha aí, ó. Que beleza. Tá na hora do banho, né? Agora, viajantes, eu vou compartilhar com vocês 2 problemas que a gente tem, que eles ficam aqui na nossa cozinha. O primeiro deles, por a gente ter optado ter uma placa solar maior no teto, a gente não conseguiu colocar uma clarabóia aqui que iria auxiliar na hora da gente cozinhar e na exaustão do calor. Para remediar esse problema, a gente escolheu colocar essa janela aqui, que ela ajuda, mas não é tudo aquilo. O segundo problema fica aqui, ó, é na nossa geladeira. Por ela ser pequena, a gente sofre muito, de todos esses problemas é o que mais a gente sofre hoje, porque a gente sofre com o tamanho do freezer dela. Ó, o freezer é muito pequeno, então a gente não consegue aproveitar aquela promoção no mercado de mais carne, a gente não consegue congelar um pote de sorvete, então a gente tem sofrido bastante porque a gente se atentou a quê? Se atentou no tamanho da geladeira para caber aqui no nosso projeto e não acabou vendo que o freezer seria o que a gente mais tinha que prestar atenção, que é o que faz falta hoje para a nossa vida no dia a dia no motorhome. Mas a gente já está pensando numa solução para aumentar isso aí do freezer, e se tu acompanhou o tour, tu já sabe o que a gente está pensando, e se tu não viu, o link do vídeo vai estar aqui na descrição. Bom, antigamente aqui a gente tinha um climatizador que a gente usava e foi assim, um acerto gigantesco, porém, ele foi um erro do futuro que a gente acabou vendo. Para dormir era uma maravilha o climatizador aqui no quarto, porque a gente virava as aletas, de noite a gente não passou nenhum calor. Porém, durante o dia, na parte da cozinha, o ar não chegava tão bem. Então a gente passava calor, ainda mais a Sanaína que ficava no canto, protegida pelo nosso banheiro. Agora com o ar-condicionado a gente resolveu o problema porque a gente consegue gelar a casa. Então tá sendo assim uma maravilha. Se tu quer saber da onde que veio esse ar-condicionado, ele veio da Bononi Acessórios. Foi ela a patrocinadora que patrocinou pra gente esse ar-condicionado 12 volts, acreditando no nosso trabalho e dando mais conforto. Esse ar-condicionado aqui, ele tem a função de ar-condicionado convencional, né, sendo 12 volts, e também a forma de climatizador, que também acabou não perdendo a função que a gente tinha antigamente. Outra coisa também que a gente acabou, aí isso já vai para a área de acertos, tá? É na questão que muita gente não pensa, e essa dica a gente pegou com um fabricante de motorhome que eu vou passar para ti, que eu acho que é uma dica que muita gente não faz e acaba tendo problema no futuro, que é o seguinte: a gente fez um balanceamento do nosso motorhome. O que é esse balanceamento, Rafael? A gente equilibrou do seguinte princípio: a gente tem o meio do carro, a gente tem a parte da frente e a gente tem a parte traseira. Existe uma regra, que isso já é física, que quanto maior o nosso lançante para trás da roda traseira, quanto mais peso tu coloca, peraí que nós temos filho e atrapalha nosso vídeo, e aí o que acontece? Quanto mais o teu lançante é maior para a parte de trás, quanto mais peso tu coloca na parte traseira, tu acaba levantando a tua frente. Então pensa quando tu tá passando numa ondulação e tu passa num solavanco. A frente abaixa, a traseira levanta e ela faz aquele sistema de gangorra.
Aí acaba perdendo estabilidade. Outra coisa, e desequilíbrio lateral de peso. Acaba colocando muito peso de um lado e pouco peso do outro. Aí o motorhome começa a gastar pneu errado, começa a dar problema de suspensão, o carro não dá alinhamento e acaba puxando, acaba atrapalhando a digeribilidade do veículo. Então o que a gente fez? A mesma quantidade que tem de chapas de MDF, de compensado naval, não sei porque que eu tô com MDF, compensado naval tem desse lado, tem desse lado. E a gente centralizou o peso mais por cento possível, sendo que as nossas caixas de rodas estão bem em cima ou quase em cima do eixo traseiro, proporcionando conforto. Para ter uma ideia, a gente rodou 14 mil quilômetros com a dona Belezinha, a gente trocou os pneus lá em Campo Grande e ela não precisou fazer geometria e nem só o balanceamento, né, porque foi tirado os pneus, mas eu pedi 2 vezes para o cara confirmar e o nosso carro estava extremamente alinhado depois de 14 mil quilômetros. Então isso quer dizer que o veículo está equilibrado, a gente não tem um problema de desalinhamento e também o cuidado na hora de dirigir, evitando buracos. Mas isso é uma coisa que vai fazer a decisão de tu ter um carro confortável na hora de tu guiar. Porque é muito bom ter a casinha, mas a gente tem que pensar nisso. Então, cuida com o equilíbrio de peso e também, já aproveitando, falando de peso. Hoje a van está aproximadamente com 1 tonelada, tá? Esse carro aqui facilmente é para levar até 3 mil quilos. Então controle o peso. Quanto mais peso tu vai colocar, teu carro vai gastar mais combustível, vai gastar mais pneu, vai judiar mais da suspensão e tu vai ter mais manutenção. Então bora para fora. Pessoal, quando eu falo do lançante, então o lançante seria, aqui tem o nosso eixo traseiro, tudo que tu coloca daqui para trás. Quanto mais coisa tu colocar nessa parte traseira, o carro ele vai fazer uma gangorra, tá? E a gente já viu muita gente comentando, falando desse problema de o carro às vezes se perder em curva, de perder a estabilidade numa ondulação. É por causa disso, por causa do equilíbrio do carro. Voltei aqui pro teto para falar do nosso acerto e erro. Porque o que acontece? Para quem vive na estrada já sabe que o motorhome não existe um motorhome perfeito. Vai ter renúncias que tu vai ter que fazer para ter um certo conforto e tu vai perder de um outro lado. Para quem está construindo, vai aprender isso ou na construção ou depois quando for para a estrada. Mas se tu segue esse canal, tu já vai minimizar aí alguns erros que vai fazer tu pensar, tá bom? Então vamos lá. Essa placa solar aqui, ó, ela basicamente ocupa todo o nosso teto. E com isso a gente ganhou uma boa geração de energia solar, tendo aí conforto para poder trabalhar, para poder carregar nossas baterias e sem se preocupar muito com energia. Mas com isso a gente acabou perdendo a questão do seguinte, como a gente já comentou, o nosso climatizador, se a gente tivesse colocado mais no meio, a gente teria conforto de ar mais para cá, na frente do carro e também na parte da cama. Com o ar-condicionado hoje, isso resolve, mas além de ter escolhido uma placa solar grande, a gente acabou perdendo a renúncia de poder botar uma clarabóia aqui. E com isso a gente também perdeu o conforto ali na hora de cozinhar, que a gente tem que fazer as nossas adaptações ali com cooler, enfim, para poder trazer mais conforto. Então toda a escolha no motorhome ela vai ter uma vantagem e uma renúncia. A gente nunca vai fugir disso. Claro, quanto mais dinheiro, mais condições, menores vão ser isso. Mas se a gente quer montar um motorhome com custo-benefício e também para viver na estrada, a gente vai ter esses acertos e erros que a gente vai melhorando e tem coisas que a gente vai ter que aprender a conviver, que faz parte da vida. Então bora descer lá para baixo, continuar o nosso vídeo. Bom, e com isso nós chegamos no último acerto, né? O qual que foi o acerto? Mostra aí pra Esse aqui, gente, ó, esse aqui é o nosso filtro d'água. Isso, é o filtro que ele faz para não deixar entrar resíduos dentro da nossa caixa de água. Outro filtro que a gente tem é dentro da nossa pia da cozinha, que a gente consegue melhorar a qualidade da água, então dando mais tranquilidade. Então se pudesse investir, invista nisso. A gente bota do lado de fora porque a gente não tem espaço na garagem, iria atrapalhar ali onde a gente tem as coisas. Então eu fiz uma verdadeira adaptação, que eu encaixo no bocal. Para quem viu o vídeo do tour, viu como é que a gente faz para encher, para poder estar usando. Então com isso a gente conseguiu mostrar um pouquinho do que foi os nossos acertos e erros do nosso ponto de vista. Nada do que a gente fez aqui a gente mudaria hoje, porque a gente gostou assim muito. São detalhes que a gente sabe que a gente teria que
tomando essas decisões, a gente teria outros erros e outros acertos que viriam a mudar, né? Isso aí é que nem uma casa normal. Tu coloca um móvel de um lado, aí tu vai, conforme tu vai convivendo, tu quer trocar pro outro lado. Isso. Então... Se tu tem uma casa muito grande, é porque tu tem uma casa muito grande para limpar. Se tu tem uma casa muito pequena, tu não tem muita gente para receber. Aí vai depender muito do que tu vai estar no teu estilo de vida. E outra coisa, isso aqui a gente pode mudar no futuro. Para ir para outro carro, aumentar, diminuir, porque a gente é ser humano e eu acho que a gente está toda hora mudando e evoluindo. Então, o importante é começar com o que tem, do jeito que tem, e ir melhorando e aperfeiçoando como a gente está fazendo com a Dona Belezinha. Botando bateria de lítio, melhorando, agora a gente vai botar aquecedor a diesel, porque a gente vai para fora do país, e um monte de coisa que está por vir que a gente vai trazer para vocês. Então, volta aqui nesse nosso próximo vídeo que vai sair, a gente vai falar dos custos, quanto a gente gastou para rodar o Brasil e qual que foi a nossa média mensal. Eu acho que vai ser um vídeo bem interessante aí para quem está querendo pegar na estrada. E lembrando, é sempre vendo do nosso ponto de vista e a gente adora ouvir. E ouvir, na verdade, não, né? Ver o comentário de vocês aqui falando o ponto de vista de vocês, né? É isso aí. Então a gente chega ao final de mais um vídeo, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Aguardamos, então, o comentário de vocês aí. E eu saí... Viajando, fui!